Bom dia, pessoal. Hoje, na nossa revisão, nós vamos rever, sujeito e predicado. Sujeito e predicado são dois termos essenciais da oração, ou seja, termos importantes da oração para que a mensagem nos seja transmitida. Tá? Sujeito. Toda e qualquer sentença que se refere diretamente ao verbo. Tá? Sujeito é aquele de quem se fala ou de que se fala. Encontramos o sujeito da oração fazendo para o verbo a pergunta: quem é ou o que é? Mas o sujeito é sempre quem faz a ação? Nem sempre, tá bom? Então, vocês têm que ter cuidado. Nem sempre quem faz a ação, e nem sempre é o sujeito, e nem sempre o sujeito é uma pessoa. Por exemplo, numa frase, o navio quebrou no porto. Quem sofreu a ação de quebrar? Quem que quebrou? O navio. E o navio não é uma pessoa. Então, lembrem-se disso sempre, tá? Então, o sujeito da oração é um termo da oração. Sujeito é um termo da oração. É quem pratica a ação, e como os verbos são palavras que indicam acontecimento de tempo, de ação, de estado, eu sempre vou perguntar quem fez a ação. Então, eu sempre vou perguntar quem é ou o que é. Quem é que ou o que é, tá? E o predicado? Predicado é o termo da oração que apresenta um verbo ou uma locução verbal. Lembra, verbo é o verbo de ligação ou verbo significativo, e a locução verbal é: eu estava comprando. São dois verbos juntos, tá? Concorda com o sujeito e contém uma informação sobre o sujeito. Observação: todo predicado tem um verbo. Ele se forma a partir de um verbo. Primeiro, o primeiro passo a ser dado é o de encontrar o verbo da oração e, a partir daí, identificar ou qual é o sujeito e depois o predicado. Identificar quem é ou qual é o sujeito e depois o predicado. Então, aqui, os alunos retornaram às aulas hoje. Quem retornou às aulas? Os alunos. Então, sujeito, verbo, predicado. O verbo faz parte do predicado, tá bom? Na oração acima, a primeira coisa a ser feita é achar o verbo, retornaram, que é retornaram. Em seguida, fazer a pergunta a partir do verbo. Quem é que retornaram às aulas? A resposta é os alunos, tratando-se assim do sujeito da oração. Então, os alunos, sujeito da oração. Agora, o restante da oração é o predicado, incluindo o verbo retornaram às aulas hoje. Esse predicado é a informação que temos sobre o sujeito, tá? A informação, a ação que o sujeito praticou, enfim. O tornado de ontem destruiu toda a cidade. O que destruiu toda a cidade? O tornado de ontem. Então, sujeito, predicado, destruiu toda a cidade. O primeiro passo é encontrar o verbo, que é destruir. Em seguida, fazemos a pergunta a partir do verbo. O que é que destruiu toda a cidade? A resposta é o tornado de ontem, tratando-se assim do sujeito da oração. O restante da oração é o predicado, incluindo o verbo
destruir, que é a ação ou a informação que temos sobre o sujeito, tá? Então, pessoal, o predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito, ou seja, aquilo que não é sujeito. Inclusive, o verbo faz parte do predicado, ok? Nós não podemos esquecer isso. Ordem do sujeito na oração. Até agora, vimos exemplos em que o sujeito vem antes do predicado, o que nada mais é do que a ordem direta, o que é o comum. Mas pode acontecer do sujeito estar em ordens diferentes. Sendo assim, a ordem do sujeito na oração nem sempre é a mesma. Vejamos então os 3 tipos de ordem que o sujeito pode aparecer na oração. Ordem direta, que é quando o sujeito vem antes do predicado. Os alunos e os professores retornaram às aulas hoje. Ordem indireta inversa, quando o sujeito vem depois do predicado. Retornaram às aulas hoje os alunos e os professores. Intercalado, quando o sujeito vem no meio do predicado, ou seja, o sujeito quebra o predicado dividido. Retornaram os alunos e os professores às aulas hoje. Atenção, o predicado pode ser apenas o verbo da oração. Pessoal, o que vocês vão ter que prestar atenção sempre? Vocês vão ter que sempre achar o verbo, tá? Para fazer a pergunta. Quem retornaram? Aí vocês vão achar o sujeito. Quem ou o que. Exemplo, João caiu. O verbo da oração é caiu e o sujeito é João. E a informação que se tem sobre João é a de que ele caiu. Então, neste caso, o predicado é o próprio verbo, né? Porque essa frase aqui é uma oração, né? Completa. João caiu. Pronto. Uma vez que todo predicado tem que ter verbo. Agora nós vamos aos exercícios. Para a resolução dos exercícios, lembrem-se de que o primeiro passo é encontrar o verbo da oração. Depois façam a pergunta: quem é que ou o que é que? Para identificar o sujeito. E por último, encontrarão o predicado. Observação: todo predicado tem um verbo. Ele se forma a partir de um verbo. Observe os termos grifados da oração abaixo e coloca 1 para sujeito e 2 para predicado. Eu vou fazer um para vocês. A terra gira suavemente. Quem que gira? A terra. Então, aqui é o sujeito. Vou colocar 1 aqui. E assim sucessivamente, tá? Separe o sujeito e o predicado das orações abaixo. Vejam os exemplos. Os jovens gostam de aventura. Sujeito, os jovens. Predicado, gostam de aventura. O que vocês podem fazer, gente? Grifem o verbo, circulem o verbo, tá bom? E perguntem quem gosta, ok? A formiga e o grão de trigo. Aqui nós temos um texto, tá? E aqui é uma interpretaçãozinha para vocês fazerem, tá? Super facinha e aí a professora Graça que preparou essa atividade, então ela tirou uma frasezinha e pediu para vocês circular o sujeito e sublinhar o predicado. E aí ela tirou mais 2
frasezinhas também do texto, pedir para vocês pegarem o verbo dessa frase, o sujeito e o predicado dessas duas frases, tá bom? Pessoal, a atividade é fácil, não tá difícil. Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Boa aula!